Bom, essa é a aula 7 do módulo 3 e nós vamos conversar sobre as medidas que podem ser adotadas para equacionar o déficit atuarial. Nas aulas passadas eu falei de situações deficitárias que alguns regimes próprios podem ter e como identificar. Eu quero te lembrar, esse vídeo ele é importante porque muitos gestores estão no início de mandato e esse é um dos grandes problemas com os quais ele se depara já no primeiro momento. Mas eu quero primeiro te tranquilizar, eu já tratei sobre isso em aulas passadas, mas eu quero te tranquilizar quanto ao fato de que estar deficitário não é um problema, um grande problema para o regime próprio, pelo simples fato de que todos estão deficitários. Praticamente não é um grande problema. É um problema, mas não é para se desesperar, é para esfriar, entender o problema e buscar uma solução. Sempre que eu digo que todos estão deficitários, algumas pessoas dizem o meu não, né? E geralmente, até hoje, o que eu pude verificar é que não está na seguinte situação: ou fez segregação de massas e o fundo capitalizado está superavitário, ou seja, há déficit no fundo financeiro, ou tem casos muito interessantes que eu dou maior apoio, que é o município, quando o regime próprio foi implantado, retirou os que já estavam aposentados, ficou bancando os que já estavam aposentados. Tem uma discussão aí se isso seria possível ou não, mas é uma discussão secundária, porque está sendo possível. E quando ele mantém esses deficitários, nós vamos ter um sistema equilibrado ou superavitário. Né? Então, não é que o déficit não exista, o déficit do regime próprio, conceitualmente falando, já que o regime próprio é tudo, existe. O fato é que ele foi isolado e foi arcado por alguém fora da entidade previdenciária, fora do fundo previdenciário. Bom, com essa ressalva, a melhor solução para equacionar o déficit são aportes. Por exemplo, tem município que já aportou os recursos de rodoviária, recursos de várias fontes de financiamento que ele tem. Aluguéis de imóveis dos quais ele disponha. São soluções interessantíssimas. Infelizmente, eu coloco aí por isso que eu coloco como solução número 1. É porque veja, eu não estou falando aporte de dotação orçamentária, não. Eu não gosto de chamar aquele valor mensal que o erário deposita, apesar de que o termo aporte é um termo confuso, mas eu não gosto de usar aquele valor mensal que o regime próprio que o erário transfere para o regime próprio para pagar benefícios. Eu não gosto de chamar isso de aporte. Para mim, o aporte é um bem ou um direito que é aportado num momento único para gerar ali uma condição de estabilidade e segurança. Para mim, essa dotação orçamentária que todo mês vai para o regime próprio é um mero inteirar, né? Na linguagem nordestina, não sei se é uma linguagem nacional, inteirar a conta. Vê aí quanto é, vê quanto está faltando que eu inteiro a conta. Né? O aporte, para mim, é algo que tem um planejamento, tem uma estruturação, é um valor físico, pode ser um dinheiro, um crédito, mas pode ser também um bem que você aporta e que vai gerar uma receita para aquilo ali, vai gerar uma estabilidade. Esses valores que são pagos, eles não trazem nada de estruturante, digamos assim, para os regimes próprios. Olha, eu estava dizendo aqui que várias soluções podem ser dadas nesse sentido, mas fundamental é que você conheça o seu ente federal. Não tem como dar uma solução aqui que sirva para todos. A Rede Previdência, para além desse curso, vai explorar muito este tema, né? Mas eu posso te dizer que, para isso, você precisa conhecer o seu regime próprio, dialogar com vários outros setores. Porque aí você pode descobrir alguma solução do seu município, que nesse primeiro momento, se você não é do município, às vezes acontece isso, ou se você nunca precisou refletir, apesar de ser do município, nunca precisou refletir sobre isso, que você talvez você não tenha essa solução, né? Essa solução vai se construir nas próximas dias, semanas ou meses,
desde que não sejam muitos meses. Então, caminho número 1, aportar bens ou direitos. Exemplos, já vi se falar em aportar recursos de locações de feiras livres, já vi se falar em aportar recursos de estádio de futebol, já ouvi falar em aportar recursos de rodoviária, né? Mas só é possível uma solução compreendendo a realidade e as potencialidades locais. Segunda hipótese, parecida com essa, é uma hipótese polêmica, mas deve ganhar força agora com a Lei de Responsabilidade Previdenciária, que é a autolocação, digamos assim, né? É pegar bens do próprio município, oferecer ao regime próprio e pagar ao regime próprio um aluguel pela manutenção daquele bem. Qual seria a vantagem? Qual seria a vantagem? A vantagem seria no sentido de que, terceirizando a gestão daquele aluguel, você poderia ter mais eficiência. É uma solução que está posta. Então, nesse campo aqui de aporte de bens em termos genéricos, né, ou de autolocação, a gente tem aportar os recursos de uma rodoviária e a gestão, pode aportar também a gestão, sim ou não, né? Aportar recursos de alguns bens, vender imóveis e aportar esse dinheiro, alugar imóveis e aportar junto ao regime próprio, ou dar imóveis do erário para o regime próprio e pagar para o regime próprio um aluguel mensal. Existem várias soluções assim que podem ser construídas conhecendo-se a realidade do ente federado. Segunda solução é a segregação de massas, né? Só que essa solução é preciso alertar que ela precisa ser muito bem planejada. Infelizmente, durante muito tempo, muitos municípios simplesmente fizeram. Aliás, até o próprio Ministério da Previdência, na época, mandava o pessoal fazer de forma cega. Depois, o próprio Ministério passou a rever essa posição. A segregação de massas, ela precisa ser verificada não apenas no presente. Eu separo esse pessoal aqui mais novo, consigo bancar esse custo, consigo bancar essas aposentadorias, beleza, vamos para frente. Mas, daqui para frente, esse fundo aqui, o fundo financeiro, como está o pessoal mais velho ainda financiando, esse pessoal vai se aposentar, a despesa vai crescer muito. Então, essa solução, ela no curto prazo, parece que é boa, né? Ela é responsável, ela é comprometida, mas se você não fizer um plano de ajuste em relação aos riscos fiscais, verificando nos próximos anos como é que vão ser, como é que vai crescer a despesa previdenciária e, consequentemente, com esse crescimento da despesa previdenciária, você ter uma inviabilidade e muitas vezes voltar a reverter tudo aquilo que foi construído ao longo de vários anos ser destruído, é um risco concreto, tá? Eu disse nas aulas passadas que se você tem dois fundos previdenciários, uma segregação de massas, o fundo financeiro e o previdenciário, e o previdenciário é deficitário, você precisa identificar, então, quando você vai poder fazer esse planejamento, quando esse fundo será deficitário e, nesse contexto, quando ele precisará de um ajuste para saber quando vai faltar recursos nesse fundo e quando faltar existir algum tipo de planejamento prévio para impedir que o fundo se inviabilize e você, de repente, tenha dois fundos financeiros na prática. Tá? Lembrando, o último aspecto, que a Emenda Constitucional 103 previu que os entes federados podem fazer suas reformas da Previdência. Então, o equacionamento do déficit não se dá
exclusivamente pelo aumento do ativo, tá? Ele também pode ser dado pela redução do passivo, o que se daria por regras mais rigorosas no acesso aos benefícios previdenciários. Bom, se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários, que aí eu já ajusto para nas próximas aulas eu inserir, tá? Lembrando que a gente está chegando ao fim. Então, pergunta aí, que eu insiro nas próximas aulas e quero deixar você bem afiado para essa questão. Até a próxima aula.